Bem-vindos para mais uma live Topzera. Entretenimento, convidados especiais, opiniões, um bate-papo inteligente, comentários, conteúdo e muito mais. Venha e faça parte dessa galera. Acesse nossas redes sociais e fique conectado com a gente. Atenção para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Entra no ar, Live FJU. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, galera. Começa agora mais um Live FJU, direto aqui da TV Templo e simultaneamente para as nossas redes sociais. Estou aqui com o Josué e a Graziele, eles vão compartilhar a história deles conosco aqui hoje, falando de mudança, de transformação e de chance que Deus deu para eles voltarem. Quantos jovens agora se encontram afastados da presença de Deus e pensam que para eles não tem mais jeito. Às vezes você conhece algum jovem assim, que está longe, afastado de Deus por algum motivo, por uma palavra, por alguma situação, algumas circunstâncias, e eles acham que para eles não há mais saída, não há mais solução. Então faz o seguinte, você que está assistindo pela TV Templo, pede, e esse conhecido seu é aqui de São Paulo, pede para ele sintonizar na TV Templo. Se ele não é aqui da capital, faz o seguinte, pega o nosso link, tanto no Facebook quanto no YouTube, o canal é Força Jovem Universal, e no Instagram, oficial FJU. Pega o link dessa live, compartilha com ele, provando para ele que há chance e há solução. Até porque a história da Grazi e do Josué fala muito bem sobre isso. A Graziele se afastou por causa de uma circunstância. Tinha 6 anos, o pai se afastou da presença de Deus e ela foi junto. O Josué se afastou com 15 anos por causa de uma situação, do que provocaram ele, falaram para ele, e quantas pessoas, por causa de uma palavra, se afastaram de Deus. Esses dias, o Bispo Renato até falava, né? Eu não vou deixar de ouvir o Roberto Carlos, a pessoa não pode deixar de ouvir o Roberto Carlos porque alguém cantou mal a música do Roberto Carlos. E é bem isso que acontece. Às vezes a pessoa está vivendo um momento difícil, uma situação difícil, acontece alguma coisa ali no momento da caminhada da fé e ela não aguenta. Ela acaba abandonando o Senhor, acaba abandonando a Deus por uma situação. Então, independente se você está afastado e precisa voltar, então fique conosco que você vai ver como eles fizeram para estar aqui hoje e falarem desta mudança de vida. E se você conhece alguém que está afastado, então compartilha com ele esta live, porque vai ajudar muito. E falando já em afastado, hoje, quarta-feira, é dia de Noite da Alma. É dia de investir no que é eterno. Vamos a um pequeno intervalo falando sobre esta quarta-feira, Noite da Alma. A gente já volta falando com eles aqui. Daqui a pouco vou dar um pulo lá em Roraima para falar com o pastor Gilberto também. Não saia daí. A alma é o sopro vital, aquilo que anima o nosso corpo, o espírito. Mas diferente do corpo, a alma é eterna, nunca morre. E depois que nós partimos desse mundo, ela recebe o julgamento de nossas ações. Por isso, como você tem cuidado da sua alma? A gente tem que ter o zelo pela alma. O zelo quer dizer o cuidado, se dá o esforço, se dá o trabalho de salvar uma alma. A salvação da alma não era algo do qual a Maria e o Ariel se preocupavam. Sem entender o significado dessa palavra e também o sentido dela em nossa vida espiritual, os dois levavam a vida sem medir as consequências. Eu tinha medo de ir para o inferno. Eu sabia que 2 portas iriam se abrir, ou a do céu ou a do inferno. Eu mentia, eu enganava as pessoas e vivia no mundo do jeito que o mundo quer. Eu tinha medo da morte. A morte para mim me apavorava. Eu temia a morte porque eu sabia que se naquele momento eu fechasse os meus olhos, a minha alma estaria perdida eternamente. Eu era um pecador deliberado. Eu não queria saber o que poderia acontecer, mesmo temendo, mas escravo aos vícios, escravo à imoralidade, eu me lançava naquele submundo.
um lugar que eu até aconselho as pessoas que, se elas estiverem, saia de lá. A minha vida era totalmente desregrada, decepcionando toda a minha família, decepcionando o meu casamento, decepcionando a todos aqueles que me amavam. Mas tudo mudou após participarem da Noite da Alma. Durante as quartas-feiras, através da meditação da Palavra de Deus, essas pessoas receberam o Espírito Santo e entenderam que a salvação da alma precisa ser buscada dia a dia. Deus quer te dar essa vida, que todo mundo que te vê vai falar, você é um abençoado. Quando eu cheguei na igreja, que eu ouvi a palavra, que eu comecei a aprender, eu vi que eu tinha que lutar pela salvação da alma. Eu tenho certeza da salvação. Eu estou buscando e eu sei que quando a gente está salvo, a gente vai morar com Deus. É uma reunião muito importante. Todas as quartas-feiras eu deixo o que eu estou fazendo para poder estar aqui, porque é aqui que é o meu combustível para o resto da semana. Após havia as reuniões, a quarta-feira, que para mim é fundamental, né? Eu costumo dizer que é a minha vitamina de A a Z. Eu não posso perder a quarta-feira. Então hoje eu tenho uma outra visão, porque eu entendo que a eternidade está em Cristo Jesus. Antigamente eu me esforçava das tripas coração para fazer o que era errado. Então, para Deus hoje, para ter a minha vida no altar, para garantir o meu nome escrito no livro da vida, então faço o que for necessário. Mas as quartas-feiras, para mim, é o colírio, é o bálsamo, é o azeite sobre a minha cabeça. Deus prometeu que vai abrir as janelas dos céus para você. Ele vai repreender o devorador. Então você vai para cima. Vai para cima, porque agora você não deve nada, nem para Deus e nem para o diabo. Participe da Noite da Alma e descubra como buscar a sua salvação. Quarta-feiras, 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Voltamos a apresentar Live FJU. Aproveite essa quarta-feira e volte para Deus. Uma vez você chegando na casa de Deus, Ele vai te abraçar, vai tomar a sua vida novamente, mas Ele não pode fazer isso à força. Você deve estar buscando a presença dEle. Logo mais, às 20 horas, aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, aqui no Brás, uma reunião toda especial para você buscar pela sua alma, buscar pela eternidade. Quantas pessoas vivem pensando no agora, investindo no agora e esquece o principal, que é o eterno. Essa vida é passageira, vai passar para mim, vai passar para você, vai passar para todas as pessoas, mas a alma, ela é eterna. Por isso que logo mais às 20 horas esteja aqui no templo ou numa igreja universal mais próxima de você. Aproveite a chance que Deus está te dando de você voltar para os caminhos dele e se aproximar dele novamente. E falando em se aproximar dele novamente, eu quero falar agora com a Graziele. Graziele, você por um tempo se afastou, né? A gente estava conversando aqui antes, até falei boa tarde primeiro para você, né? Boa tarde, professor. A sua família se afastou da presença de Deus. Você com 6 anos, então você estava ali na EBI e por umas circunstâncias você também se afastou. Boa tarde, galera. Sim, senhor, professor. Eu não tive uma escolha, né? Pela minha idade. Então, quando os meus pais se afastaram, e mesmo dentro da igreja, eles viviam brigando. Então, eu cresci naquele lar conturbado por eles não colocarem a palavra de Deus em prática. Então, eu vivi aquele inferno na minha casa. E eu fui trazendo tudo isso para dentro de mim. Até que quando eles se afastaram, eu tive a influência das minhas irmãs, por serem mais velhas, então elas já começaram a frequentar festas, a sair com os amigos, e eu fui buscar o que eu precisava ali naquele momento. Eu fui procurar, né, busquei de uma forma totalmente errada, que foi no mundo. E eu cresci vendo meu pai, né, sendo viciado em pornografia, e foi ali onde eu encontrei um meio para mim me satisfazer. Então, comecei a me viciar em pornografia, levei isso até a escola, onde eu ajudei também os meus amigos a se viciarem naquilo e para mim ser aceita naquele meinho, né, de amigos. Então, foi ali que eu fui
cada vez mais me aprofundando. Então eu ia para festas, eu bebia, eu entrei em um relacionamento para ver se era aquilo mesmo como os meus pais viviam ou se era diferente. E eu entrei e era a mesma coisa. A gente brigava, tinha traições, eu não era feliz. Eu era totalmente frustrada. Minha vida parecia assim que eu não vi uma porta onde eu encontrasse uma felicidade de verdade. Então eu fui me aprofundando cada vez mais naquele vazio que eu sentia dentro de mim. A sua vida não tinha base, né? Tudo que você estava construindo ali era em cima de sentimento, achismo, mas não tinha base, que era Deus. E você está falando interessante, né? Então você conheceu ali a pornografia através do seu pai. Seu pai era viciado. E como é que você viu isso? Ele te mostrou, ele te ofereceu? Como é que você teve esse primeiro contato com a pornografia? Pastor, por eu ver que eles dois só brigavam, eu queria saber o motivo de tudo aquilo. Então, as coisas que meu pai fazia, eu ia observando. Até que teve um dia que a minha mãe saiu, ele estava sentado no sofá e ele estava mexendo no celular assistindo. E foi daí que eu vi. Logo em seguida, ele foi tomar banho. Quando eu peguei o celular dele, foi que eu vi tudo aquilo. Você estava na adolescência? Estava na adolescência, eu tinha 10 anos, pastor. E ali abriu uma porta, né? Tirou ali de você a sua inocência e abriu uma porta de curiosidade para você saber o que era aquilo, entender daquilo. E você falou que depois que você se viciou, você compartilhou com outros ainda. Sim, senhor. Porque dentro de mim eu ainda carregava o que as tias da escolinha falavam pra mim, né? O que elas passavam pra mim. Então eu sabia o que era errado, o que era pecado, né? Se eu fizesse aquilo eu ia pro inferno. Então eu tinha aquele medo dentro de mim. Mas quando eu vi uma pessoa que era mais velha e que já sabia da palavra de Deus e que ela não estava fazendo pouco caso daquilo, então eu não dei muita importância. Então, eu fui crescendo com uma mágoa muito grande do meu pai. Ele trabalhava viajando e o pouco tempo que ele tinha para passar em casa, ele e minha mãe brigavam. Então, eu cresci com raiva do meu pai porque eu vi que aquilo tudo era culpa dele. Todas as coisas que estavam acontecendo na minha vida era culpa dele. Eu recorria ao mundo porque eu não tinha dentro da minha casa. Eu não tinha com o meu pai, eu não tinha um pai. E quando ele parava, assim, pra estar junto com a gente, ele descontava a raiva dele, que era batendo na gente, que era brigando comigo e com as minhas irmãs. Então, eu cresci com uma raiva muito grande do meu pai, a ponto de eu querer me relacionar com uma pessoa e fazer ela infeliz também, porque eu queria descontar aquilo que eu estava sentindo dentro de mim. E aí você começou a ir para as festas, começou a buscar uma felicidade. Você estava em busca de quê? Eu estava em busca de preencher aquele vazio que eu estava sentindo e procurar saber se era só aquilo. Se o mundo era baseado só naquilo, em felicidade, em frustração, em buscar receber das pessoas, nem que se fosse uma bebida, mas quando eu chegava dentro de casa eu me sentia triste, eu me sentia vazia, eu não tinha felicidade nem dentro de casa e nem na rua. Então eu queria buscar aquilo, eu queria ser feliz, mas eu buscava em lugares totalmente errados. E eu não tinha uma reação, pastor, de me revoltar contra aquilo e ver que não estava dando certo. Eu via que aquilo não era certo, mas eu continuava. Para agradar os meus amigos, para mostrar até mesmo para o meu pai que eu não era como ele, mas eu era. Para mostrar para as pessoas que eu era diferente. Mas eu era diferente por um lado negativo. Engraçado, né? Porque você fala, você mesmo falou aí agora. Você criticou o que o seu pai fez, mas você está vindo pelo mesmo caminho do que ele, né? Como falar de alguém que está fazendo errado se eu tenho o mesmo erro, o mesmo comportamento? E assim foi até que idade? Qual foi o ponto que você falou assim, eu preciso mudar isso? Pastor, eu tentei o suicídio 3 vezes, porque eu queria tirar a minha vida. Eu achava que se eu tirasse a minha vida, meu sofrimento ia acabar, porque eu não ia viver mais. Mas eu não sabia o que me esperava, né? Que esperava da minha alma ali, né? Não era só meu corpo, era a minha alma também. Então, na minha 3ª tentativa de suicídio, eu estava dentro do quarto, a minha avó, ela sempre foi da igreja, né? E ali ela me viu chorar. Eu estava chorando por conta de uma traição, e ela me viu chorar desesperadamente, até que ela foi pro quarto dela e ela falou para Deus, ela falou, meu Deus, na sua palavra ela tá escrito que quando a gente entra dentro do quarto, a gente ora em secreto, o Senhor honra aquela pessoa publicamente. Então, eu tô aqui orando pela minha neta. Eu quero que ela saia desse fundo de poço, eu quero que ela saia daquela situação. E aquilo me despertou, porque eu ouvi já falar sobre Deus, mas eu não sabia quem ele era.
E foi quando eu levantei, eu sequei o meu rosto e eu falei, eu não vou fazer isso, eu vou tentar de outra forma. E eu falei com Deus, eu falei, Deus, se o Senhor existe, me dá uma oportunidade. Porque eu tive diversas oportunidades, mas tudo pro lado errado, tudo que eu tentei fazer até hoje me fez sofrer. Então eu quero uma oportunidade para mudar a história da minha vida. E foi que o meu pai, pastor, ele era o mais perdido, assim. Ele era aquela pessoa que a gente olhava e falava, não tem jeito, ele não tem jeito, ele cresceu assim, ele vai morrer assim desse jeito. Realmente um mau exemplo. Um mau exemplo. E ele, quando chegou a virada de ano, ele falou assim, olha, eu vou para a igreja. E todo final de ano, pastor, a gente passava com a nossa família e depois eu e minhas irmãs a gente ia pro baile funk. E eu já tinha comprado a minha roupa. Eu falei, como que eu vou pra igreja de short e regata? Ninguém vai me aceitar. Todo mundo vai me julgar, todo mundo vai me criticar, todo mundo vai ficar me olhando, vai ficar me olhando feio, estranho. Mas eu estava mais preocupada com aquilo que estava dentro de mim. E eu fui, pastor. E ali eu lembrei da oração que eu tinha feito, que eu tinha pedido para Deus uma oportunidade. Então, ali naquele momento, quando eu cheguei à igreja, eu recebi total apoio. Eu recebi total conforto, onde eu vi pessoas me abraçando e nunca ninguém me julgou. Pela minha aparência, do jeito que eu estava, eles estavam realmente preocupados em me ajudar. Aí foi quando eu decidi me entregar, me batizei nas águas e a minha entrega foi muito rápido, pastor. Foi muito rápido, porque eu via as coisas do mundo, eu fazia muito rápido. Eu fazia sem pensar, então eu falei, eu vou fazer também muito rápido, porque eu queria transformação na minha vida. Então eu me batizei nas águas, começando a buscar a Deus, só que eu não queria me envolver com nada da igreja. E tinha uma jovem que ela sempre ficava ali no meu pé. Vamos pra Força Jovem, vamos pra Força Jovem. Eu não quero, Força Jovem é só oba-oba, não vai me ajudar. O que eu queria era diferente, eu não queria me envolver com jovens, com adolescentes, eu queria outra coisa diferente. E aí ela insistindo até que teve um dia que ela combinou com meu pai e ela foi na minha casa me buscar. E aí eu me escondi debaixo da cama, pastor. Falei, eu não vou sair daqui. E ela entrou dentro do meu quarto, ela falou assim, você vai, nem que eu te amarre para você ir. Se você não gostar, não precisa você ir mais. E eu fui, pastor, falei, saco, né, vou. E aí eu fui, gostei muito, pastor, desde então nunca tive vontade de sair. Foi na Força Jovem onde eu tive meu encontro com Deus, onde eu fui batizada com o Espírito Santo e onde eu tive a minha vida totalmente transformada. Você falando agora do seu pai, né? O seu pai se transformou, né? Porque aquele pai que era um mau exemplo para você foi o mesmo que te deu a chance de você voltar a conhecer a Deus, né? E isso prova, Graziele, e para você que independente do que você fez, independente do tipo de exemplo que você foi, às vezes um mau exemplo para o seu filho, um mau exemplo para o teu pai, um mau exemplo para o teu amigo, se você ir agora, você agora falar com você, eu vou voltar para a presença de Deus, ninguém vai te julgar, tampouco Deus. Deus estava esperando teu pai lá e bacana que foi o teu pai e toda a sua família passar aquela vigília. Naquela vigília você se entregou? Foi naquela vigília que você já determinou, eu vou ser diferente, ou passou alguns dias? Como foi? Você saiu dali e foi pro baile funk ainda? Como é que foi? Não, senhor. Pastor, foi muito engraçado, porque naquele dia eu tive uma experiência com Deus, né? Então eu saí de lá já sem vontade de ir. Eu não tive vontade. E era no mesmo bairro, né? Eu morava na rua de cima e o baile funk era na rua de baixo. Então, da onde eu morava, dava para escutar. Então eu não tive vontade, pastor, porque eu vi ali naquele exato momento que eu estava tendo uma oportunidade. E eu parei para pensar, eu falei, se eu não agarrar essa oportunidade, o meu sofrimento ele vai ser pior do que eu já estava. Então eu não imaginava que Deus ele iria usar o meu pai, logo o meu pai, para poder me dar essa chance. Então ali eu vi também a oportunidade de perdoar o meu pai. Eu saí da igreja sem mágoa do meu pai, sem ódio dele, porque eu vi que da mesma forma que eu precisava de ajuda, ele precisava muito mais. Seu pai era vítima também, né? Ele era vítima também, pastor, daquilo que eu estava passando, daquilo que eu estava enfrentando, e ele conseguiu arrastar todo mundo. Ele arrastou minha mãe, as minhas irmãs, e hoje, graças a Deus, todo mundo hoje tá livre disso, na presença de Deus. É que nem eu sempre falo, a gente passa por problemas e por dificuldades, mas em momento nenhum, pastor, o maior alívio para mim hoje é passar por aquilo e não desejar morrer, e não desejar a morte. Então hoje a gente é livre de tudo isso. Quando você olha para a Grazi de antes e a Graziele de agora, qual é a diferença? A diferença, sem dúvida, pastor,
É o Espírito Santo. Sem sombra de dúvida nenhuma. Porque hoje eu não preciso buscar no que eu buscava antes para ser feliz. Hoje, mesmo que se eu não tiver nada, se eu só tiver a presença de Deus, eu sou completa. Porque antes eu não tinha perspectiva de um futuro melhor. Eu não tinha a visão de quem eu seria hoje. Eu pensei que eu ia ser como meu pai. Eu pensei que eu ia me casar e eu ia ter um casamento frustrado como os meus pais tinham. Então, eu não tinha perspectiva de um futuro melhor. E hoje eu tenho. Hoje eu tenho certeza do meu amanhã. Mesmo que eu não saiba o que vai acontecer, mas eu tenho essa certeza por confiar em Deus. Por saber que Ele não está mais fora de mim, e sim que hoje Ele habita dentro de mim. Deus não te julgou, você não foi julgada pelas pessoas, né? Pelo contrário, né? Você fugiu da obreira, escondeu debaixo da cama para não ir na Força Jovem. Você pensava que a Força Jovem não ia agregar nada na sua vida. O que a Força Jovem tem aí de participação na sua vida? Você falou do seu encontro com Deus, do batismo com o Espírito Santo, mas o que te ajudou? O que você encontrou na Força Jovem que de fato fez você melhorar? Eu era muito usada no mundo, né, pastor? Então, quando eu cheguei à igreja, que eu entrei ali na Força Jovem, eles logo me abraçaram. E eles não me apresentaram nada que me fez mal. Pelo contrário, eles me ajudaram muito. Descobri diversos talentos a qual eu sabia que eu tinha. Para mim, eu ia ser uma zero esquerda, uma nada no mundo. E eu descobri isso, me deram a oportunidade de hoje ajudar outras pessoas. De hoje ser obreira, de hoje ser aquela obreira que foi lá na minha casa me perturbar. E é isso que eu faço com os outros jovens. Eu vou e não desisto, porque eu quero levar essa transformação para eles. Então, a Força Jovem, pastor, ela foi um meio onde eu continuei a minha trajetória. Porque se eu só tivesse continuado ali na igreja, eu não iria conseguir alcançar outras pessoas a qual hoje eu consigo alcançar. Jovens que passam por isso hoje. Às vezes um pai, uma mãe olha para um adolescente de 10 anos e ele não sabe o que o adolescente está passando. Ele só quer julgar, só quer brigar com o adolescente. Era isso que os meus pais faziam comigo. Mas hoje é diferente. Hoje a gente tenta não só levar para os jovens, mas para todas as famílias que estão sofrendo. Quer dizer, a obra de Deus foi feita em você e hoje é feita através de você. Através de mim. E é isso que o Espírito Santo quer. Ele quer aproveitar a sua juventude. Você que tem sido aproveitado. O mal tem se aproveitado de você e você se sente assim. Você vê que tudo que você faz, todas as maneiras que você age, no fundo, não tem trazido os resultados que você quer para a sua vida. Aproveite agora a chance que Deus está te dando. Volte. Volte, como eu falei, hoje na Noite da Alma, ou neste final de semana no Encontro Jovem. Hoje à Noite da Alma, às 20 horas, aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Uma noite toda especial. Deus não vai te julgar, Ele não vai te condenar. Pelo contrário, Ele está te dando a chance de você mudar a sua história e mudar a sua vida. E como a Graziele falou, às vezes você já recebeu inúmeros convites para estar na Força Jovem. E você diz assim, mas eu não vou lá. Presta atenção, se você vir e não gostar, não volta mais. Hoje nós estávamos aqui na esplanada do Templo de Salomão, convidando alguns jovens. E aí uma jovem nossa abordou, né, convidou uma outra jovem, ela falou assim, todo mundo me chama para essa Força Jovem, desisto, eu vou vir, porque se todo mundo está falando é bom demais. E é essa insistência, porque nós sabemos que você chegando aqui, você vai desenvolver o seu talento. O principal, Deus vai fazer a obra dele em você. Deus quer te mudar, Deus quer te transformar. E aqui você vai encontrar amigos de verdade. Os nossos encontros jovens acontecem todos os sábados, às 16 horas, aqui ao lado do Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 499, aqui na Catedral do Brás. Uma galera animada, uma galera diferenciada. A banda FJU vai estar no Encontro Jovem. Aí você está vendo imagens do nosso Encontro Jovem, nós temos as tribos, os projetos, e é essa alegria que você está vendo estampada no rosto neste sábado. Aproveita a chance que Deus está te dando, vem, porque você vai mudar, você vai ter a sua vida completamente transformada. Eu vou colocar para você agora um trechinho do que é a Força Jovem, os projetos para que você conheça. Se liga aí só o que tem na Força Jovem para você desenvolver o seu talento. Me diga, quais são os seus talentos? Tenho a certeza que você tem muitos, então bora desenvolver!
A Força Jovem Universal é uma grande academia de talentos. São projetos para desenvolver seu talento. Se você curte práticas esportivas, temos o Projeto Esportes, contando com diversas modalidades esportivas nas quadras, em campo e nos tatames. E para quem gosta da área artística, como o canto e dança, temos o Projeto Cultura, que gratuitamente temos oficinas de dança, música e peças teatrais. O Uniforça atua na organização de eventos, além de prestar apoio ao Corpo de Bombeiros durante acontecimentos na sociedade, como enchentes, incêndios e outros fatos. A galera é bem preparada e recebe treinamento de primeiros socorros para que sempre estejam prontos para ajudar. E em um mundo conectado, é claro que a FJU teria um projeto para quem está sempre online. É o Projeto Mídia, atuando nas produções audiovisuais como matérias jornalísticas, entretenimento, curta-metragens, videoclipes, lives e podcast, como também no grafismo, identidade visual, designer gráfico, fotografia e mídias sociais. Eles são a voz da FJU no mundo digital. Não te julgo, te ajudo. O Projeto Help está presente em todo lugar que você imaginar, seja na escola, no metrô, nas pontes e nas redes sociais, levando uma palavra positiva a todos aqueles que enfrentam problemas de saúde mental. E se você precisa desabafar, chama o Help, 24 horas disponíveis para te ajudar através do WhatsApp 11 42 00 0034. Fazer faculdade é um sonho para muitos, e o FJ Universitários conta com uma equipe que presta apoio com cursos dinâmicos e práticos de idiomas, reforços de matérias principais e simulados para dar aquela força no Enem. E tudo gratuito, viu? Sem limites para resgatar, o Projeto Arcanjos realiza visitas para quem um dia fez parte de nossa família, mostrando que também sentimos saudades de você. As assistentes colaboram diariamente na organização e cadastro de nossos voluntários por todo o Brasil. Por fim, o Atalaia é responsável por apresentar essa família que está em mais de 100 países. Além disso, a FJU realiza inúmeros eventos, como Namoro Blindado em Concert, Curta FJU, Luau FJU, Mega Dance, Foto Challenge. A FJU tem dias marcantes e madrugadas também. A FJU Night ocorre todo ano e são reuniões que duram a noite toda, trazendo sempre temas relevantes ao cotidiano do jovem com animação e muita música. E todo fim de semana, um pedacinho dessas grandes mobilizações ocorre em um polo da FJU próximo a você, que chamamos de Encontro Jovem, onde uma galera super animada está de braços abertos para te receber. E você quer ficar por dentro de tudo que rola da FJU? Então acesse nosso site forçajovemuniversal.com e nos siga nas redes sociais, Instagram, @oficialfju, Facebook e YouTube Força Jovem Universal. Estamos mais juntos do que nunca! Voltamos a apresentar Live FJU. Uma galera animada, projetos para você desenvolver o seu talento, tá aí à disposição. Então cola com a gente nesse sábado aqui no polo da FJU, aqui em São Paulo, do lado do Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 499, aqui na nossa Catedral do Brás. Ou se você não está aqui próximo, faz o seguinte, nós temos polos da FJU espalhados por todo o Brasil. Acesse o site forçajovemuniversal.com e saiba mais aonde tem um polo da FJU mais próximo de você. Mas com certeza, quando você chegar na FJU, você vai encontrar a verdadeira felicidade. Vamos dar um pulo lá em Roraima, falar com o pastor Gilberto e com a Kelai que está lá, vai dividir a história conosco. Pastor Gilberto, boa tarde, seja bem-vindo à FJU e à Live FJU também. Boa tarde, pastor Murilo, boa tarde toda a galera aí da FJU que está acompanhando a nossa live. É um prazer imenso para nós poder estar aí participando junto com o senhor. É isso, a Kelai tem uma história de superação como a Graziele que a gente estava ouvindo aqui. Então, pastor Gilberto, fala com a Kelai aí e divide a história dela conosco, por favor. Ok. E aí, Kelai, como é que era a Kelai antes de chegar na FJU?
Eu vim de um lar destruído, né? A minha mãe, ela me abandonou quando eu tinha 1 mês de nascida. Meu pai me criou sozinho até os 2 anos. Logo em seguida, ele foi assassinado. E nesse tempo, eu acabei ficando com uma namorada que ele tinha na época. E ela que me criou. Ela adquiriu uma depressão, então ela acabou me espancando muito na minha infância. E eu fui criada assim. Sofri alguns abusos, né, por pessoas próximas. Saí muito cedo de casa, com 12 anos eu saí de casa, fui morar na casa de amigos, comecei a trabalhar muito cedo. E por conta de eu nunca ter um amor de mãe, um amor de pai, uma família, eu acabei me envolvendo com homens muito cedo. Aos 15 anos eu conheci um rapaz, me envolvi com ele, a gente foi morar junto, e para mim era meu mundo aquele rapaz, porque eu nunca tinha sido amada por ninguém, então eu sentia como se ele fosse tudo para mim. Só que 8 meses depois que a gente estava junto, ele era de uma facção, ele tentou sair e mataram ele. E por conta de eu ter 15 anos, na época, eu não sabia como absorver tudo aquilo que estava acontecendo. Eu me vi sozinha de novo e eu acabei entrando no mundo do crime de vez, entrando no mundo das drogas e da bebida. Eu comecei com o vício do álcool dos 15 para os 16 anos. Eu bebia tanto que eu cheguei várias vezes a entrar em coma alcoólico. Comecei a me envolver com vários rapazes, procurando preencher esse vazio, tentando esquecer tudo o que estava acontecendo comigo, porque foi algo muito impactante, né, passar por tudo isso. E eu passei 10 anos da minha vida assim, presa nas drogas, na bebida, principalmente na bebida, na depressão. Cheguei a tentar suicídio várias vezes, inclusive na infância também. Eu, com 8 anos, eu tentei o suicídio, porque eu não entendia por que a pessoa que me criava, que era para me proteger, me espancava tanto. Então eu pedia para morrer. Eu, com 8 anos, eu pedia para morrer todo dia e cheguei a tomar amoníaco para tentar tirar minha vida. E já na adolescência, passando por tudo isso, tentei tirar minha vida também umas 2, 3 vezes. Não consegui. Aos 17 anos, eu fui presa na Fundação Casa por conta, né, de estar no mundo do crime. Quando eu saí, foi pior. E eu passei esses 10 anos vivendo essa vida conturbada, me envolvendo, procurando um amor para ver se preenchia. E foi assim que eu cheguei até a Igreja Universal, até a FJU. Hoje, através dos meus amigos, né, da fé, que me ajudaram, me acolheram, me abraçaram, me ensinaram como eu podia superar tudo isso, né, mais de 25 anos tendo uma vida desgraçada, e eu consegui superar tudo isso. Hoje, sou cheia do Espírito Santo, que é o meu bem maior. Eu não preciso do amor de coisas ou pessoas, porque o Espírito Santo que está em mim já preenche tudo. E hoje eu tenho uma vida abençoada. Eu sou casada com um homem de Deus, muito bem casada. Graças a Deus, está dando tudo muito certo. E eu estou aqui para contar essa história. Pastor Gilberto, ouvindo a história da Kelaia aí, a gente vê que aos olhos humanos era um caso perdido, né? Desde a infância, daqui a pouco sofre abuso, daqui a pouco se envolve com uma pessoa que morre, aí vai ela pro crime e usa drogas. Quer dizer, aos olhos humanos, contando uma história dessa, você só pensa assim, essa mulher morreu, essa moça não tem vida mais. Exato. Falando assim, quem ouve de fora deve perguntar assim, mas cadê essa moça? Morreu quando? Porque é muito complicado, né? Já no nascimento dela, veio de um relacionamento complicado, foi abandonada, adotada por um, adotada por outro, mas a gente vê que quando o jovem, a pessoa toma a decisão de vir à FJU, Deus tem usado, pastor Murilo, a FJU como uma verdadeira ferramenta para orientar os jovens, para mostrar a direção. Inclusive, a Kelaia hoje tem ajudado muita gente através do nosso Projeto Réu. Me chamou a atenção que ela, com 8 anos de idade, né, procurava, pensava, pedia a morte todos os dias. E hoje ela tem se dedicado aí a ajudar outros jovens que sofrem com esse pensamento. Então a gente vê que, se por um lado os jovens têm sofrido devido aos problemas do dia a dia, na FJU, verdadeiramente a vida dos jovens tem mudado da água para o vinho. Existe, né, pastor Gilberto, caso perdido. Aquela é a maior prova. E não existe aquele caso irreversível. Para essa pessoa não tem mais jeito. Para Deus, tudo tem jeito.
Seja esse jovem que está nos acompanhando de Roraima, de qualquer lugar aqui de São Paulo, que pensa que para ele, não, eu sou um caso perdido, eu nasci assim, eu não tenho pai. Não tem desculpa. Às vezes o jovem, ele olha para a situação dele, ele vive dando desculpa, mas eu não tenho pai, eu não tenho mãe, meu problema é esse, meu problema é... Não tem desculpa. Se ele se aproximar de Deus, se ele der uma chance para Deus, então Deus pega a vida dele e transforma. Como a gente bem falou, aquela Kelai morreu, hoje é uma nova Kelai, que hoje tem uma vida transformada, né? Exato, pastor Murilo. A gente observa também que ela se referiu aos amigos da fé, né? Que abraçaram ela. Perdeu pai, perdeu mãe, perdeu aquele relacionamento que era, podemos dizer, o tudo para ela, mas ela foi abraçada por Deus e por nós da FJU. E queremos aproveitar e nos dirigir a todos os jovens que acompanham a gente aqui de Boa Vista, aqui do estado de Roraima e de todas as localidades do Brasil. E não queremos aqui apenas anunciar um pensamento nosso, mas queremos garantir, olhando dentro dos olhos de cada jovem e afirmar que tem jeito, tem saída, é possível mudar, é possível encontrar a felicidade que nunca foi encontrada. Está aqui a prova. Ela era para estar morta, ela era para, se estivesse viva hoje, sem a FJU, presa. Então, está aqui a prova real e verdadeira de que tem jeito. Agora, é claro, o pessoal tem que colar com a gente na FJU. Aí em Boa Vista, qual o dia e o horário dos encontros jovens e também o endereço, pastor Gilberto, para a galera que está aí, que quer conhecer mais daquela, que quer ajuda e que quer encontrar essa galera massa aí? Todos os sábados, às 3 horas da tarde, na Avenida Sebastião Diniz, número 1201, aqui no centro de Boa Vista. É o dia e o horário que acontece o Encontro Jovem. Avenida Sebastião Diniz, 1201, aqui no centro. Então tá bom, então tá ligado. Pastor Gilberto, que Deus abençoe o senhor, abençoe mais ainda o ministério do senhor cuidando dessa juventude aí de Roraima, que o Espírito Santo te use mais ainda e que você nunca olhe para trás. Vamos olhar para frente que teve muita coisa boa aí. Um abração para vocês, tá? Amém, pastor Murilo. Obrigado, o senhor também. Se você está aí agora desesperado, aflito, assistindo essa live, vendo esses testemunhos e olhando para você e falando assim, eu quero ajuda, pega o seu WhatsApp, você pode mandar uma mensagem para a gente agora, vamos te ajudar. O DDD é 11 4200 0034. Esse número é somente para o WhatsApp, 11 4200 0034. Você quer ligar na nossa central, falar com alguém, pedir ajuda? Nós temos pessoas preparadas na nossa central de atendimentos para lhe atender e para lhe ajudar. Então você que está fora de São Paulo, o DDD é 11, o número é 3573-3535, 3573-3535. Esse número é para você ligar agora e vamos te ajudar. Você que pensava que para o seu caso não tinha mais jeito, mas assistindo agora esses relatos, você entendeu que para o seu caso tem jeito. Então aproveita a chance que Deus está te dando, a oportunidade que Deus está te dando e se aproxime dele, porque ele quer mudar a sua história, ele quer mudar a sua vida. Vamos a um pequeno intervalo e eu volto falando com o Josué, que está conosco aqui nos estúdios. Brasília, capital, capital, tomada no momento, tomada em frente ao Congresso Nacional. Várias pessoas já estão presas. O milho tá muito estranho. Parece que ele vai explodir a qualquer momento. Meu grande revolucionário, como você tá? O dia não tá nada bem. Ainda mais com aqueles ratos que tomaram o poder. Calma, não perde o controle não. Respira, usa a inteligência, meu amigo. Um homem tão inteligente como você não tem aqui na faculdade. O seu discurso precisa mostrar pra galera do outro lado que somos a resistência, entendeu? Nós somos a juventude. O futuro depende da gente. Se eles vestem verde e amarelo, o nosso sangue é vermelho. Você não me conhece, sim. Conhece muito bem pessoas como você. Que palhaçada é essa? Então quer dizer que você é um deles. Pessoal, é o seguinte. Vocês sabem o porquê que
tudo isso está acontecendo, né? Nada de olho por olho ou dente por dente. É para dar outra face. Nós somos a esperança dessa faculdade. Daqui a 1 hora, vai lá no pesadelo. Vai ter uma coisinha que você vai gostar bastante. O quê? Não fura. Miro. Sou eu. Quem você tanto persegue. Fala galera, tudo certo? Vem cá, o que você tem feito nos seus finais de semana? E sem novidade, está um marasmo. Então não perca mais tempo, venho aqui para te fazer um convite especial. Todos os fins de semana temos um encontro jovem FJU, com muita animação, muita música e principalmente uma palavra amiga, que obedecendo o que é orientado, pode mudar a sua vida. Ou procure um polo da FJU mais próximo de você no nosso site, forçajovemuniversal.com. Vem pra FJU ficar juntos e misturados. Hashtag vem pra FJU. Hashtag ficar juntos e misturados. Você está assistindo Live FJU. Então aproveita esse final de semana e cola com a gente. Sábado, a partir das 16 horas, aqui do lado do Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 499, na Catedral do Brás. É aqui que a galera da FJU do Templo se reúne. Pensa numa galera diferenciada. Tá vendo aí? Essa galera vai estar te esperando neste sábado. Então cola com a gente. E se você não está próximo aqui, não tem problema. Nós temos a galera da FJU em vários polos. Acesse o site forçajovemuniversal.com. Josué, nós estamos falando de aproveitar a oportunidade para voltar. Citei um pouquinho da sua história no começo. Você era um jovem que estava conosco e por causa de um motivo, uma palavra, porque você não estava bem, você se afastou da presença de Deus. Divide com a gente aí. Sim, pastor. Boa tarde a todos. Então, eu nasci na igreja, né? E por cerca de 15 anos, eu comecei a ter mais influências, amizades na escola. E na escola, tinha os amigos, né? Falavam, bora beber. Eu falava, não. Isso dentro da igreja? Isso dentro da igreja. Dentro da igreja, mas você estava dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo você ouvia a palavra dos seus amigos lá fora. Isso mesmo. Então, aí chegou um tempo que me ofenderam lá na igreja. Eu era meio gordinho antigamente e um rapaz novo, só para você ouvir, um rapaz novo me chama seu baleia azul. Quer dizer, fez uma brincadeira com você. Brincadeira. Mas então, porque você não estava bem, bem, aquela brincadeira. É a mesma coisa de você falar assim, que eu sou careca, que eu tenho pouco cabelo. Sim. É fato ou não? Sim. Mas não é a questão do que falar, era como você estava, Sim. né? Porque às vezes, Josué, quem está nos acompanhando, tudo que fala para ela, dói. Mas por que dói? Porque não está bem a pessoa. A pessoa está passando por um momento difícil, está enfrentando um momento difícil e ali acaba pegando aquilo. Então ele fez uma brincadeira e colou com você, né? Na verdade, o que você estava ouvindo de fora, você só saiu da igreja, não foi por causa da brincadeira. Aquilo pegou, mas você estava na janela ali, né? Sim. Dentro da igreja, mas olhando o que está acontecendo lá fora. Sim, aí... Porque o pessoal do mundo tratava bem o pessoal e os jovens da igreja estavam mal, né? Mas eu era muito sentimental na época. Aí teve o tempo que eu saí. E quando eu saí, eu me envolvi em relacionamento, me envolvi com narguile, bebida. E a bebida foi o meu vício. Todo fim de semana, eu saía para beber. E com isso, veio esse relacionamento. Esse relacionamento, ele não deu mais certo. Foi aí que eu me afundei
Você estava falando, Josué, que os jovens de fora te tratavam bem e os jovens da igreja te tratavam mal. Você chegou a comentar nisso. Aí eu volto a bater na mesma tecla. Isso prova o quanto você não estava bem. Porque o te tratar bem deles foi te oferecer a bebida. Sim. Não é isso? Verdade. O te tratar bem deles foi te oferecer o narguilé. O que isso trouxe de consequência para a sua vida? Vício. Vícios. Exatamente. Então você veja, olha que situação. O bem deles, no fundo, era um mal que só te afastou principalmente da sua casa, te afastou principalmente da sua família, te afastou principalmente da tua mãe. E às vezes assim que as pessoas pensam, o fulano tá me tratando bem, o fulano é meu amigo, mas é amigo mesmo? Será que amigos da Graziele eram aqueles amigos que apresentou a bebida para ela? Será que amigos da Graziele foram aqueles amigos que falaram para ela, você é legal, vem aqui, e ela fazia de tudo para estar no meio daquele grupo? Será que os seus amigos eram quem realmente? Os que falavam para você o que você não gostava, que às vezes era realidade, né? Ou mesmo. Aqueles que falavam que você queria ouvir que era uma mentira? Porque às vezes a pessoa está dentro da igreja, está ouvindo a Deus, às vezes você está ouvindo os seus amigos, você fala, pô, os amigos lá de fora é tão legal, é tão bacana, mas será que eles estão falando a verdade para você? O que eles estão te oferecendo vai te levar a que lugar? Vai te levar para onde? É o seu caso. O que eles te ofereceram te levou para uma destruição, né? Você ficou quanto tempo naquele relacionamento? Fiquei um ano. Um ano no relacionamento. E aí ela que terminou? Sim, aí não deu mais certo. Uhum. Aí foi que eu me afundei e deixei tudo. Eu não tinha mais vida. Eu vi o mundo tudo cinza. Tipo, eu só ficava alegre quando eu bebia, eu ia pras festas, ia pras baladas, pros bailes. E quer dizer, você não ficava alegre, você tinha momentos de alegria, sim, né? Aí quando eu chegava em casa, aquilo tudo acabava. Eu chegava em casa, no meu quarto. Aí meus pais, eles têm um costume, né? A família tradicional de jantar todo mundo na mesa. Uhum. Aí eles jantavam lá e eu só no meu quarto, trancado, escutando música. No tempo eles falavam que era a bad. Você tava na bad. É, a bad que dava. Então você não se reunia mais com a sua família? Não. Ficava mais excluído, só saía do quarto para passear? Sim. Vai pra balada, pra beber? É isso aí. E eu tinha 2 vidas, né? Minha mãe não sabia que eu bebia, ela soube agora esses tempos, né? Que quando eu voltei pra igreja, eu falei, mãe, eu bebia. Eu tinha 2 caras. Eles pensavam que eu era bom, um bom filho, um menino correto, só que não. Eu ia pros bailes, fazia tudo de errado. Qual foi o fundo de poço que você falou assim, isso aqui pra mim eu tenho que mudar? Justamente aí, quando eu percebi, rapaz, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu era feliz e não sabia, na igreja. Aí foi que um dia que minha mãe sempre me chamava, né? Bora pra igreja, bora pra igreja. Eu falei, não, mãe, eu não vou. Aí teve um dia que eu falei, bora, mãe. Já era 9 horas. 9h30 começava a reunião, né? Aí ela falou, bora. Eu já tava arrumado. E eu que tava chamando ela, bora. Ela falou, bora então. Aí eu fui indo nos domingos, ouvindo a palavra. Aí chegou. Teve um amigo meu da Força Jovem, né? Que a gente era do TF. Falou, e aí, como você tá, cara? Bora lá. Falei, bora. Já todo quebrantado, já querendo ir, né? Aí eu fui. Aí eu comecei a me entregar, me batizei nas águas. Comecei tudo fazendo certinho. Aí todo mundo falava do Espírito Santo. E o Espírito Santo. Que quando a pessoa se afasta, uma coisa que eu percebi foi que ela deixa de acreditar que o Espírito Santo existe. Aí, vamos com tudo então, né? Aí eu fui. Aí foi numa reunião dos discípulos no sábado. Já tava fazendo tudo certinho. Eu falei, meu Deus, agora é com o Senhor. Tô fazendo certo, ou o Senhor me batiza com o teu Espírito, ou o Senhor me mata. Bem na busca que eu falei isso. Aí me joguei lá. Falei, meu Deus, ou o Senhor me batiza, ou o Senhor me mata. Porque para ficar na igreja sem teu Espírito, eu preciso morrer. Prefiro morrer. Uhum. Entendeu? Aí foi que eu me entreguei e veio a paz.
a certeza que o Senhor é comigo. E com isso já veio o desejo, né, de ganhar almas e fazer aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, né? Quer dizer, você aquele dia fez aquele desafio com Deus porque você viu que era questão de sobrevivência na igreja, né? Sobrevivência, ou melhor dizendo, na igreja não, no reino de Deus. Sim. Né? Porque a questão de um jovem ser um Espírito Santo, de uma pessoa ser um Espírito Santo, é que ela tem um prazo de validade. Tudo vai cansar. Sim. Vai passar um tempo, ela vai cansar disso, ela vai cansar daquilo, ela vai cansar. Porque tudo se torna cansativo por um tempo. Mas quando você recebe o Espírito Santo, aí você recebe bem maior, aí acabou. E a partir daquele momento, o Josué foi uma nova pessoa. Foi uma nova pessoa. O Josué, que era triste, amargurado com a vida, não queria mais saber de nada. Que ficava na bad? Ficava na bad. Hoje em dia, a gente brinca, a gente ria. O povo até chama minha atenção. Rapaz, você brinca demais, você é bem demais com a vida. O que acontece com você? Só que eles não sabem. O Espírito Santo preenche tudo. Quem era você antes, né? Hoje, se te colocar um apelido, você vai sair da igreja? Oxe, coloca o outro. É isso mesmo. Então, você veja, aí eu volto a falar aquilo que a gente falou no início. O problema não é o que as pessoas te falaram. O problema é a condição que você está. E às vezes, você diz assim, ninguém me quer, as pessoas não me querem de volta, Deus tampouco me quer de volta. Como Josué falou, se a pessoa fica desacreditada de Deus, desacreditado que pode ter oportunidade, às vezes você está assim aí agora, desacreditado de tudo. Você acha que Deus não te quer mais, que quando você chegar na igreja as pessoas vão te julgar. Pelo contrário, estamos aqui fazendo este programa para você, para provar para você que estamos de braços abertos. E se você está acompanhando o programa, aí a parte de Deus que fez você estar acompanhando o programa, provando para você que para você tem jeito, que Ele também está de braços abertos. Não é só a gente, principalmente Deus. E Ele criou agora o contato com você através da live. Então você e Ele agora está tendo contato através dessa programação. Se você está afastado de Deus e não tem forças para voltar, entre em contato conosco, tanto pelo nosso WhatsApp ou pelo telefone. O WhatsApp é 11, o DDD 42000034. Você que diz, eu estou angustiado. Como Josué falou, eu estou na bad, eu só quero ficar no quarto, ninguém sabe do que eu estou passando. A mãe de Josué não sabia o que estava se passando com ele. Ninguém sabia. A Graziele falou que quando ela tinha 10 anos, ninguém sabia o que ela estava passando. A gente não imagina o que você está passando, mas se você entrar em contato conosco agora, nós vamos lhe ajudar. Você também pode ligar na nossa central de atendimentos através do 11 35 73 35 35 e falar com um dos nossos atendentes e aproveitar a sua chance de voltar para a presença de Deus. Vou colocar novamente a chamada que fala sobre esta quarta-feira, a noite da alma, para que você não espere o final de semana. Aproveite já hoje. Venha logo mais às 20 horas, tanto aqui no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 no Brás, ou numa Universal mais próxima de você. Acompanhe. O sopro vital, aquilo que anima o nosso corpo, o espírito. Mas diferente do corpo, a alma é eterna, nunca morre. E depois que nós partimos desse mundo, ela recebe o julgamento de nossas ações. Por isso, como você tem cuidado da sua alma? A gente tem que ter o zelo pela alma. O zelo quer dizer o cuidado. Se dá o esforço, se dá o trabalho de salvar uma alma. A salvação da alma não era algo do qual a Maria e o Ariel se preocupavam. Sem entender o significado dessa palavra e também o sentido dela em nossa vida espiritual, os dois levavam a vida sem medir as consequências. Eu tinha medo de ir para o inferno. Eu sabia que duas as portas iriam se abrir, ou a do céu ou a do inferno. Eu mentia. Eu enganava as pessoas e vivia no mundo do jeito que o mundo quer. Eu tinha medo da morte. A morte para mim me apavorava. Eu temia a morte porque eu sabia que se naquele momento eu fechasse os meus olhos, a minha alma estaria perdida eternamente.
Eu era um pecador deliberado. Eu não queria saber o que poderia acontecer, mesmo temendo, mas escravo aos vícios, escravo à imoralidade, eu me lançava naquele submundo. Um lugar que eu até aconselho as pessoas que, se elas estiverem, saia de lá. A minha vida era totalmente desregrada, decepcionando toda a minha família, decepcionando o meu casamento, decepcionando a todos aqueles que me amavam. Mas tudo mudou após participarem da Noite da Alma. Durante as quartas-feiras, através da meditação da Palavra de Deus, essas pessoas receberam o Espírito Santo e entenderam que a salvação da alma precisa ser buscada dia a dia. Deus quer te dar essa vida, que todo mundo que te vê vai falar, você é um abençoado. Quando eu cheguei na igreja, que eu ouvi a palavra, que eu comecei a aprender, eu vi que eu tinha que lutar pela salvação da alma. Eu tenho certeza da salvação. Eu estou buscando e eu sei que quando a gente está salvo, a gente vai morar com Deus. É uma reunião muito importante. Todas as quartas-feiras eu deixo o que eu estou fazendo para poder estar aqui, porque é aqui que é o meu combustível para o resto da semana. Após havia as reuniões, a quarta-feira, que para mim é fundamental, né? Eu costumo dizer que é a minha vitamina de A a Z. Eu não posso perder a quarta-feira. Então hoje eu tenho uma outra visão, porque eu entendo que a eternidade está em Cristo Jesus. Antigamente eu me esforçava das tripas coração para fazer o que era errado. Então, para Deus hoje, para ter a minha vida no altar, para garantir o meu nome escrito no livro da vida, então faço o que for necessário. Mas as quartas-feiras, para mim, é o colírio, é o bálsamo, é o azeite sobre a minha cabeça. Deus prometeu que vai abrir as janelas dos céus para você. Ele vai repreender o devorador. Então você vai para cima. Vai para cima, porque agora você não deve nada, nem para Deus e nem para o diabo. Participe da Noite da Alma e descubra como buscar a sua salvação. Quarta-feiras, 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Diante de você, Deus está colocando a oportunidade de você voltar para a presença dele. Então aproveite logo mais às 20 horas aqui no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, aqui no Brás. É o local de você buscar a Deus, buscar a mudança da sua vida. E lembrando a todos que neste final de semana é dia de encontro jovem, sábado, aqui do ladinho do templo, na Catedral, Avenida Celso Garcia, 499, uma galera diferenciada. Então você vai se reunir com essa galera aí. A banda FJU, teremos muitas coisas legais no Encontro Jovem, claro, só falta você para ficar melhor ainda e você encontrar a felicidade que eles têm também. Então aproveite neste sábado a partir das 16 horas com o esquenta da banda FJU, a oportunidade de você mudar de vida, a oportunidade de você mudar de história. E agora, diante de você tem a saída e a solução. É com você tomar uma atitude e mudar a sua história, mudar a sua vida. Nós vamos ficando por aqui com a nossa live. Dá um tchau para eles lá. Tchau, tchau, galera. Até a próxima.